Olá, olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. E eu vou começar a aguardar as pessoas irem chegando, né? Vamos começar o pessoal. Ai, amore, Dê, super bem-vinda. A gente não teve nem tempo de conversar hoje e foi corrido também. Que bom que você tá aqui, mais um assunto. Pessoal chegando. Aí, Maria Eudinha, Rosana, Henrique, Ariane, boa noite. Quero agradecer desde já, né? Já a presença de vocês. Eu vou começar a falar um pouquinho antes do meu convidado entrar. Para quem vem acompanhando. Oi, Natália! Yara! Eu venho fazendo uma sequência de lives, né, para falar sobre parapsicologia e espiritualidade, né? Catarina, bem-vinda. Quem mais está chegando aqui? Mari, Karina, obrigada pela presença. Eu ando fazendo uma série de lives falando sobre parapsicologia e espiritualidade, né? Pelo momento que a gente está vivendo, né? Meu convidado ilustríssimo acabou de entrar. E eu venho fazendo uma sequência de lives, tanto pelo momento, também para desmistificar alguns assuntos, né? Ai, obrigada, Natália. Eu precisava me arrumar para estar à altura do meu convidado, que o meu convidado hoje, todos que eu trouxe aqui, super especiais, né? Mas o Edu é muito especial também, né? Super querido. E a nossa live tem o intuito de desmistificar alguns assuntos, né? Para quem me conhece, eu sou parapsicóloga, então a primeira coisa que eu estudo é sobre fenomenologia paranormal, que então tem outros nomes, tá? Pode ser paranormalidade, pode ser mediunidade, e hoje o Du vai explicar, ele chama de dons psíquicos, tá? E o nosso convidado de hoje, ele é bruxo. Edu, quero que você fale um pouquinho sobre isso também, porque todas as lives dos meus convidados a gente falou um pouquinho sobre essa questão de espiritualidade, que a gente sabe que não tem a ver com religião. E o Edu, ele é da Wicca, ele vai explicar um pouquinho sobre isso, pedir para ele falar. Então, eu vou falar sobre esses dons psíquicos, né? Ah, e falar algo pra você, Natália? Tipo o quê? O paranormal aqui é o Edu. Então, o Edu vai falar sobre os dons que ele possui, né? Os conhecimentos que ele tem. Então, ele é bruxo, ele é tarólogo, ele é astrólogo, tem conhecimentos maravilhosos. Adoro quando o Edu fala de pedras, cristais. Ele fala também muito sobre as nossas plantas e ervas, né, que eu acho muito bacana também, se ele quiser falar um pouquinho a respeito disso. O Edu tá com um projeto novo aí também, né, que eu gostaria que ele falasse mais a respeito, que será um prazer também de dividir aqui com os nossos convidados, tá? Então, vamos ter um bate-papo super gostoso agora, né, com uma pessoa maravilhosa, que é o Edu Scarfon. Ele foi vencedor do reality dos Paranormais, que teve no final de 2014, e desde então, depois do programa, a gente se conheceu e eu tive a maravilhosa oportunidade de ter o Edu na minha vida. Já está fazendo 5 anos, Edu, voou. Então, eu vou aqui buscar o meu convidado para ele entrar na nossa live, ele participar e conversando um pouquinho com a gente. Cadê o Edu aqui? Vamos lá. Vamos achar o Edu aqui para convidá-lo para a live. Cadê o Edu? Achei. Nosso convidado para entrar, participar aqui com a gente. Oi, amor! Olá, tudo bem? Eu tô bem, eu tô ótima. Agora com você, melhor ainda. Eu fui mandar convite pro pessoal, aí vinha assim: ah, eu sou fã do Edu, ah, eu adoro o Edu. Ai, que legal, é tão boa essa energia que o pessoal manda, realmente renova a gente, né? Dá uma fortalecida, é gostoso receber essa energia. E eu fiquei muito contente você falando também que já faz 5 anos, né, que a gente se conhece. A gente se Como, conheceu em janeiro de 2015, que foi logo depois do reality. A gente já tá em 2020. nossa, passa muito rápido, né? Voa. Muito rápido, com certeza. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigado pelo convite. Eu sei que hoje, gente, o Edu é super ocupado, tem uma vida corrida. Eu quero que ele fale um pouquinho do trabalho dele também. O pessoal está chegando aí, né? Eu fico feliz de estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa aí de fazer as lives, né? Desmistificando.
É muito importante isso que você disse, né, no começo, sobre paranormalidade, psiquismo, dons, né, a relação disso com a espiritualidade. Então, acho que teremos um papo bem produtivo. Ai, com certeza. E eu acho que desde que a gente se conhece, eu venho assim. O Edu sabe um pouquinho dessa batalha que eu tenho, porque, por exemplo, eu venho de uma linha científica. E eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal dos paranormais, e foi maravilhoso ver o pessoal, porque às vezes tem muita coisa mística por trás, e às vezes pensa que uma pessoa que nem você, a Kátia, a Suzy e todo o pessoal, são pessoas anormais. Vocês são Uhum. normais, né? Então, Exatamente. são pessoas comuns, até gostaria que você desmistificasse assim, também, porque às vezes na cabeça das pessoas pensa assim, o Edu tem uma vida normal, ele gosta de sair, ele gosta de fazer algum programa, ele gosta de se divertir, então ele tem uma vida normal como outras pessoas também, né, Edu? Exatamente. É até importante nessa vida normal para a gente poder se desintoxicar um pouco. Porque o que as pessoas não compreendem é que a gente que lida com energias, energia do outro, é um esforço muito grande que a gente faz, né, naquele momento. Primeiro que assim, não é um botão que a gente aperta, né, que você já começa a ver tudo, né? O que está É, no campo de energia da pessoa, se ela de repente foi traída, se não foi, qual é a dor dela, qual é o sofrimento. As pessoas pensam que a gente aperta um botão e já cessa tudo ali sobre o outro. E não é assim, desprende de muita energia, é desprende de verdade. muito esforço que você tem que fazer, e nisso você se conecta com a energia do outro e com os problemas do outro também, né, Dri? Então, às vezes, a gente sai com essa energia das dificuldades que a pessoa está vivendo, das frustrações, da tristeza dela, e administrar tudo isso é muito difícil. Então, essa programação de lazer que a gente tem, de vida normal, é uma forma da gente também, né, se limpar, né, se desintoxicar de tudo que a gente acabou absorvendo no nosso dia a dia. Ah, com certeza. A gente não sabe por onde começar, que tem tanto assunto bom para conversar com o Edu, mas como a gente está desmistificar essa questão da paranormalidade, até a gente conversando, né, um pouquinho antes sobre a gente, antes da live, aí que eu até falei agora, né, que eu falo sobre paranormalidade, a linha espírita fala mediunidade, e o Edu gosta de usar bastante dons psíquicos. O que é para você os dons psíquicos? Então, os dons psíquicos são dons que eles são inerentes, né? A questão de religião, de espiritualidade, né? Então, muita gente considera como se fosse um sinônimo, né? O psiquismo da paranormalidade, né? Que é uma coisa o quê? Psíquica, né? Do indivíduo. É uma habilidade que todos nós temos, né? E podemos desenvolver independente de religião, né? Que as pessoas costumam relacionar muito. Eu já costumo dizer que espiritualidade ajuda no desenvolvimento dos Ajuda. dons, mas não são dons, né, considerados espirituais. Para muita gente, né, no meio científico, né, as pessoas não relacionam esses dons com a espiritualidade em si. Elas relacionam como algo que é orgânico, que é do indivíduo. De repente, a pessoa nunca foi religiosa, a pessoa nunca foi espiritualista, mas ela consegue identificar como que o outro tá, o que, que o outro tá pensando, ela é telepata, ela pega ali os pensamentos do outro, né? Ela consegue sentir o que está acontecendo ao redor dela, se tem algum perigo, se não tem. Ou seja, ela tem essas propriedades que são psíquicas, que são fortalecidas. Então, o psiquismo, para muita gente, é como se fosse um sinônimo, né, da paranormalidade, que não tem a ver necessariamente com religião ou com espiritualidade. Também é importante, né, a gente É, desmistificar que religião é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Através da religião podemos trabalhar espiritualidade, mas essa não é a única forma, né? E eu diria que até tem religiões que às vezes fazem um desserviço para a espiritualidade, mas não pelo formato da religião, não é isso. Mas às vezes aquele orientador, né, aquele mestre, né, aquele religioso que está ali guiando, né, o trabalho. Então, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Os dois podem ajudar no psiquismo, né? Mas tem pessoas que são psíquicas independentemente de uma coisa ou da outra. tem uma pessoa perguntando aqui, gente, eu vou só dar um aviso. A live de hoje a gente está falando sobre parapsicologia e paranormalidade. O Edu não vai fazer previsões agora. Ele tem o trabalho dele, depois ele vai falar um pouquinho, né? Como ele faz para ajudar. Ah, e tem uma pessoa que, eu não sei se ela já entrou, a Angélica, ela da Califórnia, falou que ia Ah, que participar, é legal! uma querida, Adoro! né? Sim, adoro! E,
E aí, a ideia aqui hoje é desmistificar essa questão, né? Até o Edu já começou a falar, né? A visão dele com relação à espiritualidade diferente de religião. Edu, quando foi que você começou? Ah, a gente vai falar sobre desenvolvimento aqui. Perguntaram se é possível desenvolver. Ótimo. É ótimo, né? Até a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Edu, quando foi que você começou a perceber esses dons específicos que você trabalha hoje? Então, Dri, isso foi muito assim na adolescência, né? Início da adolescência. Às vezes eu conversava com pessoas e ficava triste, não sabia por quê, não estava daquele jeito antes Uhum. daquela conversa. Às vezes eu sabia de algum fato que aconteceu, por exemplo, com alguém, algum fato negativo, principalmente, quando envolvia homicídio, envolvia alguém ser surpreendido, de repente emboscada, esse tipo de coisa. Eu sempre tive muita facilidade de me conectar, né? E daí eu me conectava, eu via o que aconteceu com a pessoa, eu tinha às vezes alguma sensação, né? Às vezes até coisas físicas. E eu ficava muito incomodado, né? E achava que era algum problema psicológico, não era possível, né? Acho que era a minha mente que criava tudo aquilo que eu via, era a minha cabeça, a minha imaginação, né? E eu achava que eu precisava conseguir me desconectar disso, pensar em outras coisas, né? Que de repente era uma loucura. Mas o que me surpreendia era principalmente as sensações físicas, porque se a minha mente criasse determinadas coisas, né? Mas o porquê que o meu corpo, de algum modo, né? Me transmitia alguma sensação ou de dor, né? Ou de alguma coisa, né? Que acabava se manifestando no físico. Então isso para mim era um dilema. E foi no início da adolescência. E daí, como toda pessoa, né, eu achava que estava relacionado, como a maioria, eu achava que estava relacionado com espiritualidade. E aí eu fui buscar em religiões, né, se alguém podia me dar uma ajuda nesse sentido, explicar o que estava acontecendo, né, se isso era da minha espiritualidade, se não era. E fazendo essa passagem, eu percebi que, na verdade, muitas religiões nem tinham explicação para isso, ou não fazia nenhum tipo de estudo com relação a isso. Onde eu achei um pouco mais, né, classificado como mediunidade, que foi como você disse no início, foi no kardecismo, né? No Sim. kardecismo eu encontrei um pouco dessa abordagem. Na Umbanda e no Candomblé nem tanto, né? Escutava às vezes falando sobre esponjinha, que algumas pessoas eram esponjas, absorviam energias do outro. Eu via o fenômeno da incorporação, né, que acontecia nessas religiões, mas não se falava muito dos outros dons, das outras capacidades. Agora, no kardecismo eu escutei falar muita coisa, e também na bruxaria, né, que é como eu cuido da minha espiritualidade, né, é a prática, a filosofia, a religião que eu sigo. Na bruxaria eu encontrei muita informação a respeito. Até sou iniciado numa tradição que se fala específica de dons psíquicos, né? Que se trabalha muito com isso. Mas, assim, depois eu fui descobrir com o tempo que não tem nada a ver com religião, né? E nem com espiritualidade. Agora, assim, como a espiritualidade, ela nos propõe, às vezes, meditações, exercícios, né? Práticas, magia e tudo mais, né? Dependendo da religião e tal que a pessoa segue, eu fui vendo que era possível, através da espiritualidade, melhorar, né? Essa parte, desenvolver mais, né? Que é um dos assuntos aí que nós vamos falar. Mas, assim, não tem a ver necessariamente com religião, né? Mas foi no início da adolescência e foi muito difícil no começo, principalmente quando vinha sensações físicas, que não era só de dor, mas de passar mal, sentia o estômago pegando, às vezes dá vontade de colocar tudo para fora, né? Então, assim, não era fácil de lidar, não, nessa época. Tem muita gente se identificando aqui, Edu, falando, né? Que Uhum, sente desde pequeno, né? Obrigado, pessoal, que está entrando aí. Minha irmã uhum. super sua fã, ela mora lá em Araxá, Minas Gerais, entrou Ah, aí. manda um beijo. Tá sempre participando aí das lives. Né? A Natália eu conheci através dos paranormais também, né? Uhum. Aí aqui a pessoa perguntou se dá para desenvolver. Antes de você responder essa pergunta, Edu, eu vou te pedir, por gentileza, trazer aqui uma resposta que eu sei que você tem prontamente aí. Quando a gente conversou uma vez, né, para conhecer um pouquinho, né, sobre a tua história e tudo, aí você falou para mim que a Wicca é uma religião, e era algo que eu desconhecia até então, né? Uhum. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque assim, quando a gente cresce, eu tive uma criação católica, né, acho que você teve inicial também, e Também. aí existia muito uma superstição ruim, negativa com relação à bruxaria, né? Então, uma coisa Sim. muito negativa. E aí, quando eu conheci o Edu, tudo isso se abriu, foi maravilhoso conhecer.
Explica um pouquinho para as pessoas sobre a Wicca, sobre a bruxaria, como que ela é feita, para que ela é direcionada. Acho que é legal a gente esclarecer isso, né? Eu acho importante. É porque muita gente não tem essa informação, né? Então, a gente pensa em bruxaria, é credo, né? Deve mexer com coisa É, ruim, com é, demônio, né? De repente faz coisa para os outros, mandinga. E, na verdade, não, né? É claro, assim, a bruxaria, ela lida com feitiçaria, né? Que é a magia. E a magia pode ser feita para o bem, pode ser feita para o mal, né? Mas assim é em toda a religiosidade, né? A gente pode utilizar aquilo que a gente aprende para o bem ou para o mal, né? Em magia, todos nós fazemos, independente de sim, sermos bruxos ou não, né? Você pega, tá fazendo verdade. uma oração ali com fervor, às vezes é mais forte que muito feitiço, Ah, né? é que a gente brinca, né? Acho que até você já falou isso, né? Que eu tenho comentado aqui nas lives, né? Que inveja, olho gordo é mais forte que macumba. Nossa, é verdade, é bem por aí. E É. aí o que acontece é que a bruxaria, né, ela é uma religião, né? A Wicca é um nome moderno que se dá para a bruxaria e na Uhum. verdade ela é uma reconstrução da velha religião do povo celta, né? Então eles que praticavam aquilo que nós praticamos hoje na bruxaria, que é o culto a Deus a Mãe, né? Ao Deus Pai. É porque na bruxaria a gente pensa muito, né? O modelo de Deus que a gente conhece no cristianismo é um modelo que, de algum modo, nos dá uma ideia de masculino, né? E são É, religiões patriarcais. Mesmo que não se fala Deus é homem, se dá a entender de algum modo, né? verdade. A gente sente uma energia masculina, a forma como é passado. E na bruxaria, a gente aprende a cultuar o outro lado, que é o feminino, né? A gente aprende a ver que o feminino está presente no planeta, né? Na concepção de mãe terra, está presente na lua, né? Enquanto o sol já é tido como masculino. E a bruxaria se fala muito sobre esse equilíbrio de você cultuar o masculino e também o feminino, de você ter mais cuidado com a natureza. Então a gente é orientado desde quando você vai tirar uma planta, você vai e pede autorização para tirar aquele galinho, porque aquilo tem vida e você está invadindo aquele espaço, Ai, que tirando uma coisa lindo! dali, né? Às É. vezes a gente deixa até alguma coisa em troca, né? Para poder ter a troca energética. A gente aprende quais são os momentos de poder, a lidar com as fases lunares, a lidar com o nosso próprio poder, a extrair da natureza também o poder que a gente precisa para os nossos feitos. E é uma religião de liberdade, né? Na verdade, a única regra, a única lei, né, é o faça o que quiseres sem a ninguém prejudicar. E sem a ninguém prejudicar não é porque, nossa, nós somos iluminados espiritualmente, bondosos, porque nem é a nossa busca dentro da bruxaria. Esse é muito o modelo do santo católico, de ser uma figura que se torna santo justamente porque ele é um exemplo daquilo que a religião quer que as pessoas sigam. E na bruxaria a gente não está buscando ser exemplo, a gente quer simplesmente estar de bem com a gente mesmo e equilibrar a nossa luz com a nossa sombra. Então a gente não faz nada de mal para ninguém porque a gente acredita que tudo aquilo que você faz retorna. Então não é Sim, interessante fazer alguma bastante. coisa ruim, né? Lide de outra forma, neutralize sua raiva, peça justiça divina, mas não necessariamente fazer alguma coisa ruim para o outro. Só que o que eu gosto na bruxaria, não só o contato com a natureza, com deuses que são muito parecidos com a gente, mas principalmente a possibilidade de lidar com magia, de você se aprofundar nesse universo e de você utilizar da magia para promover transformações na sua vida. É isso que eu acho interessante. Sai um pouco daquela coisa do papel de vítima, de que é karma, você vai ter que aguentar esse Uhum. karma a sua vida inteira, tá fadado ao fracasso na vida amorosa, a pobreza vai te acompanhar, que é o que você veio trabalhar, não tem jeito. E a magia, ela nos dá a possibilidade de transformar o que a gente vive. Então, e é interessante até a gente colocar sobre isso, Edu. Hoje, eu vou citar, viu, Angélica? Eu estava com a Angélica hoje e ela me contou que você ensinou um negócio para ela quando ela estava com problema com uma falta de ar. Então, a gente pode usar a própria magia, a bruxaria, até para saúde, principalmente, né, Edu? Dá para usar para Pode. várias coisas, né? Exatamente. Você tocou num ponto interessante, até tenho aqui um negocinho para mostrar, por exemplo, isso aqui, né? Conhecido como voodoo, mas na verdade o nome é Dagd, né? Que a gente dá. É Sim. boneco, magia com boneco. Isso aqui também tem uma conotação muito negativa, porque as pessoas pensam que se espeta ali somente para ferrar com a vida de alguém, Sim. para fazer uma É, maldade. E, na verdade, você pode utilizar também magia para cura, né? Com bonecos, para direcionar ali onde a pessoa tem um problema em algum órgão, né? Sei lá, quebrou a perna, para ajudar a recuperar rapidamente. Então, nós podemos utilizar da magia
também para curas, né, no corpo físico, entre outras coisas, né? Então pode nos ajudar muito, na verdade. Eu adorei esse já seu exemplo, que era uma outra concepção que eu tinha também e que eu acabei Uhum. mudando, conhecendo com o teu trabalho, né? Porque é o que é colocado pra gente, né, Edu? Edu, Uhum. me fala assim, dos dons psíquicos que você possui, quais você gostaria de citar que é mais evidente, que você acha que você te traz mais resultado, te ajuda mais no teu trabalho? Eu Uhum. gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. O que me ajuda mais, assim, em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, é a empatia, né? Que o que Sim, é? As pessoas confundem, né, empatia porque dá aquela conotação de simpatia, né? Então tem sim, empatia por fulano, como se tivesse uma simpatia. E, na verdade, para a gente, enquanto dom psíquico, empatia é a capacidade de você sentir o que o outro está sentindo, o que está se passando com a pessoa, o que ela está vivendo. Então, assim, a gente começa uma consulta, uma leitura, por exemplo. Num determinado momento acontece ali a ligação energética entre eu e a pessoa, a gente se conecta. Então, naquele momento, a partir dali, eu consigo entender, por exemplo, o que a pessoa está carregando, qual que é a frustração dela, né? Então, eu tenho que analisar o que eu estou sentindo quando eu estou conversando com ela, porque o que eu estou sentindo, em grande parte, é reflexo daquilo que ela está cultivando. Então, a empatia me ajuda muito. Telepatia também, sem sombra de sim. dúvidas. Você entra na mente da pessoa, você já sabe mais ou menos se ela vai te testar ou não, o que ela está buscando, se o problema é amoroso, porque enquanto a empatia mostra o sentimento, a sensação, a carga emocional da pessoa, a telepatia mostra ali o que está se passando pela cabeça dela. Então essas duas coisas são as que mais me ajudam. E em terceiro lugar, a comunicação com mortos, que pode acontecer para cada pessoa de uma forma, né? Existem Sim. vários jeitos da gente se comunicar com gente que partiu. E isso é uma das coisas que as pessoas buscam muito e vem na leitura, às vezes, com uma expectativa em torno disso. E aí, Edu, é até interessante que você comentou, né, sobre a questão da empatia, telepatia, né? Eu sempre falo isso, mas eu gostaria que você me reafirmasse aí, eu acredito que acontece a mesma coisa. A gente não precisa nem estar presente, né? Porque se a gente fizer uma consulta que seja online, a gente consegue captar da mesma forma, não é verdade? Eu acredito que você sinta Sim, isso. também, também. Eu acho que até online, dependendo da situação, pode até favorecer, às vezes, de você conseguir captar. Então, eu acho que o online ele não atrapalha em nada nesse sentido. Você está vendo ali a pessoa, você está com os dados dela, você está conversando com ela, você está concentrado naquilo. Então, dá para ser feito esse trabalho também à distância. É claro, a gente gosta, né? Assim, acho que é do brasileiro isso, o contato, né? É Então, assim, verdade. as pessoas gostam, né? Elas querem o abraço, te Exato, é. ver, tocar, conversar com você. E pessoalmente a gente sente energia, né, de um modo intenso. Sim. Mas à distância você também se condiciona para sentir aquilo. Então você vai pensar na pessoa, você vai pedir ali por essa conexão com ela. Muita gente costuma entrar em alfa, que é um processo psíquico que a gente faz para poder ali se ligar na energia da pessoa. Então dá para fazer perfeitamente bem também à distância. Ai, que bacana. E aí, o Edu fala muito sobre um dom psíquico que ele tem, eu gostaria que ele explicasse, né? Porque não é uma terminologia que eu uso na linha que eu estudei, mas Uhum. eu entendo e sei correspondente o que seria. Sobre a claricidência, que você Ah, sempre ótimo. explica, que eu acho muito bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Aham. Então, a clarissenciência é uma capacidade também que eu notei ao longo dos anos, né? Em mim. É algo que não me ajuda tanto na consulta, na leitura, porque Tá. na leitura, sem sombra de dúvidas, a telepatia, a empatia, o contato com os mortos ajuda mais, né? Mas, assim, a clarissenciência é uma percepção que a gente tem do ambiente, né? Então, assim, Uhum. clarissenciência tem a ver com percepção clara. Então você percebe o que está acontecendo à sua volta. E tem pessoas que têm isso assim num raio, né, de metros, né, uma metragem, mas tem pessoas que têm isso assim de um modo que elas conseguem até sentir alguns quilômetros. O que está acontecendo, se alguém está vindo em busca delas, se elas correm perigo, se alguém está, sei lá, com algum objeto que possa promover algum mal, agressão, algo cortante, uma arma. Então as pessoas conseguem perceber se tem uma presença
Não necessariamente uma presença espiritual, né? Mas uma presença física, passando por perto, chegando, o que está acontecendo? Eu estou aqui e, de repente, sei lá, num outro cômodo, num outro ambiente, o que está acontecendo? Se alguma coisa está fora do lugar. Então, o clarissenciente, ele consegue ter uma percepção das coisas que está acontecendo, né? Ao redor dele. Então, tem pessoas que têm esse dom, normalmente é mais raro, né? Pelo que eu tenho notado ou conversado, né? Nos grupos que a gente tem, as trocas, né? Onde cada um dá o relato dos seus dons, das suas habilidades, é um dom mais raro, mas ele também é bem interessante. A gente chama na parapsicologia de claripercipiência. E aí pode ser simultâneo, relacionado à visão, ou audição, ou até alguma sensação física, né? A gente cita muito o caso, por exemplo, de uma mãe, quando ela sente o exato momento quando o filho está com algum problema, que ela sente alguma coisa, né? Pessoas próximas, né? Não necessariamente só as pessoas próximas, né? E aí está relacionada a clariaudiente, a clarividência, né? Então, só que é isso, eu entendi que é isso, é no exato momento que você está ali, chegou e teve aquela percepção do seu em volta ali, né? Do ao redor, né? Isso que você falou também é interessante, até a gente desmistificar, porque, por exemplo, clarividência, clareaudiência, claribustação, tudo isso são dons, né? Mas o clarividente, as pessoas costumam pensar, ele lê o futuro, né? O clarividente sabe o que vai acontecer, né? O vidente, né? Ele está vendo antes. E não necessariamente, né? Para a gente no psiquismo, o clarividente é aquele que tem a visão clara, ou seja, às vezes olha para a pessoa e consegue perceber como está o sangue dela, como está ela internamente, os órgãos, o que tem atrás daquela parede, né? Como que é mais ou menos, sei lá, aquele colégio que eu estou ali na frente. Então, o clarividente não só consegue enxergar assim, coisas que vão acontecer, mas ele pode enxergar coisas que estão ali no presente, né? E que os outros não estão vendo, né? De uma forma espiritual. Então é interessante, porque nem todo clarividente consegue ler o futuro, né? Então é legal a gente diferenciar isso também, né? Os dons, eles podem se desdobrar de diversas formas. Com certeza. E Edu, a gente começou a falar isso um pouquinho antes, e acho que até dá para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, que a minha avó benzia e ela tinha essa questão da capacidade de psicocinesia, né? Então, da mente atuar ali. Então, eu tenho muita energia nas mãos, coisas que eu faço com as mãos têm um potencial, assim, bem, bem forte. Aí você comentou que na sua adolescência você teve as suas percepções, né? E aí, depois disso, você foi estudar. Então, você também aprendeu técnicas para poder ajudar nesse sentido, porque eu, no decorrer do que eu descobri, que eu fui estudar, conhecer, eu também fui desenvolvendo técnicas para melhorar tudo isso. Eu tenho certeza. Ó, a Elaine tá mandando um beijo. Elaine beijo! Saudade dela. Então, tem gente perguntando como é que faz para falar com você. O Edu vai falar, gente, sobre o trabalho dele daqui a pouquinho, né? Quem quiser depois marcar horário com ele também. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, o que a gente falou sobre o desenvolvimento. Porque, assim, pela parapsicologia, a paranormalidade pode ser espontânea e também pode ser treinada. A espontânea quer dizer que nós todos temos ali um potencial latente que pode ser desenvolvido. Então, pelo que você está me falando, você também estudou, né? Porque todo ano você costuma viajar, reciclar, ter conhecimentos melhores sobre isso. E aí você percebeu que esse estudo também melhorou? Exatamente. Na verdade, eu fui seguindo, né, buscando nas religiões, né, como eu falei, e daí, meio a isso, eu conheci na bruxaria, né, uma tradição que se trabalha muito com isso, que é a Cabot Tradition. Foi uma tradição fundada pela Laurie Cabot, que também é bruxa, né, é autora de livros, reconhecida aí mundialmente, né, ela tem um título de a bruxa oficial de Salem, né, ela vive lá em Salem, e é uma senhora, né, mas ela trabalhou muito com essa parte de dons psíquicos, buscando entender isso, né? Então, na tradição dela, ela ensina como que nós podemos colocar o nosso cérebro, digamos assim, para trabalhar emitindo as ondas cerebrais que são mais indicadas para a nossa percepção, né, psíquica aflorar. Então, o trabalho dela é este, né? Daí ela ensina, né, que normalmente estamos no estado beta, né, o nosso estado de alerta, quando a gente está olhando para atravessar a rua, para responder alguma coisa para as pessoas, ou seja, é o cérebro trabalhando ali intensamente. Mas nós podemos condicionar ele a trabalhar no ritmo das ondas cerebrais alfa,
podemos condicioná-lo a trabalhar, né, no sentido das ondas teta, das ondas delta, que são ondas que favorecem muito a atividade psíquica. A telepatia, a empatia, a clarissenciência, a clarividência, e que nos ajudam não só nas habilidades psíquicas, mas até no trabalho de magia também, né? E daí eu fui conhecê-la, né, lá em Salem, e desde então eu passei aí com frequência. Até isso foi na época dos paranormais. Então eu tinha acabado, quando eu soube que eu ia participar do reality, eu já tinha viagem marcada e era para desenvolver essa parte, para fazer exercícios, para conhecer técnicas. E daí o pessoal já estava aqui participando, eu estava lá, né? Eu ia gravar, acho que uma semana depois disso, né? E eu estava lá em Salem aprendendo coisas com ela. Então quando eu cheguei no Brasil, eu Que tinha bacana. muita coisa assim latente que eu tinha acabado de aprender. Eu falei, agora no reality vai ser minha oportunidade Testou tudo, né, Du? para poder testar isso tudo, né? Mas foi muito com ela, né? Então, primeiro eu aprendi como fazer diagnóstico psíquico, né? Que é você ir num lugar, saber quais são as energias que estão ali, escanear uma pessoa para ver se ela está com algum problema em alguma parte do corpo, algum problema psicológico, que o seja. Depois eu retornei uns 2 anos depois para aprender a parte de contato com os mortos, né? Que a forma que eu fazia era muito limitada, e não era uma forma psíquica, era uma forma oracular, né? Usando oráculos. Então depois eu aprendi com o tempo, com a própria Lori, né? Tive uma experiência fantástica com ela quando eu fui fazer essa aula, que ela virou para mim de cara, cumprimentou, né? E falou, your grandmother, né? E daí quando ela falou grandmother, daí eu falei assim, gente, ela não sabe, ela tá falando sobre a minha avó morta. E daí ela começou a narrar em inglês como que era a minha avó, né? O comportamento da minha avó, e que minha avó tá ali do lado falando para eu ficar calmo com relação a uma situação específica na época, né, de família. E daí eu falei assim, como que ela sabe da minha avó e como que ela tá falando tudo isso, sendo que a única informação que ela tem sobre vó minha, né, é de uma avó que tá viva e que eu nunca falei de avó morta para ela, né? Então, ela teria tudo para se confundir, né? Não para falar com certeza, porque numa outra aula eu falei para ela sobre uma avó, né? Minha avó que tinha um problema para enviar energia de cura e não sei o quê. E daí, quando eu fui fazer essa aula com ela, ela falou da minha avó falecida e trouxe informações com uma riqueza de detalhes muito grande. Eu falei, uau, né? Essa aula promete. Nada. E daí eu fiz com ela as aulas também para isso. Então, de tempos em tempos, eu criei essa rotina de ou ir para Salem ou para algum lugar para fora, para eu poder aprender e treinar, né? Mas fora, né? Claro que tendo boas oportunidades aqui no país também, a gente vai, porque o importante é aprender, é treinar, é continuar. Mas quando eu comecei esse estudo, eu notava o processo engatinhando aqui no país. O que eu via no Brasil é muito forte com relação ao espiritismo, né? A gente tem médiuns muito fortes, né? Não tenho o que dizer, o Chico Xavier e vários outros que estão encarnados, vivos, né? Que fazem um trabalho excepcional, mas eu não sentia nada ainda com relação a dons psíquicos, por isso que eu comecei a buscar fora, né, para treinar essa parte. Tem 2 perguntas, que uma pessoa falou que, eu acho que você citou um pouquinho melhor aqui, a Natália tinha pedido para você falar um pouquinho mais sobre essa comunicação com os mortos. Mas eu entendi que você se aprofundou nessa parte psíquica para melhorar essa comunicação. Não sei se teria mais alguma coisa a acrescentar. Isso, e tem uma pessoa que perguntou aqui, Du, sobre pequenos sinais que a gente pode sentir e não levamos muito a sério, por achar que seja normal, quando na verdade são pequenos sinais de algo paranormal. Eu não sei se você gostaria de dar alguma dica sobre isso. Eu penso que tudo que sai da nossa percepção extrasensorial é bom a gente observar, né? Na minha opinião, né? Eu compartilho disso também, né? Que nem eu, quando comecei lá atrás, minha mente criando, né? E não era, né? Então eu acho que assim, tudo está conectado, tudo tem um porquê, né? Eu acho que não é à toa que vem uma pessoa do nada na nossa mente, né? Isso acontece muito também, eu estava prestando atenção, hoje em dia com o virtual, porque o virtual é uma realidade que já se estabeleceu, né? Não tem como a gente negar, e forte, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as energias que a gente recebe também virtualmente. E daí hoje, por exemplo, eu estava olhando o Instagram, né? E daí, do nada, mirei na foto de um colega, né? E até posso até compartilhar aqui, porque eu falei até com ele sobre isso hoje, o Dorian, tarólogo, né? Que tá sempre com a Nani também, com a Nani Venâncio. E daí, assim, eu olhei uma foto dele, né? Passando no Instagram e falei, nossa,
quanto tempo que eu não falo com o Dória? Gente, estou pensando nele agora, acho que qualquer momento eu vou conversar com ele. Em seguida, chegou uma mensagem dele no meu WhatsApp, né? Então, e daí eu falei para ele, nossa, eu tava falando de você, pensando em você agora. E assim, faz meses que eu não falo com ele, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente se conecta com as coisas, né? A gente percebe, às vezes, do nada, pode ser que ele estava pensando em mim, porque escreveu ali, mandou um áudio para mim, perguntando algo. Então, assim, ou seja, ele já estava pensando e eu entrei na energia dele. Então, assim, a gente tem que considerar tudo. E tudo, como você disse, né? Tudo que for extrasensorial, eu acho que vale a pena a gente considerar. E com relação à parte de contato com os mortos, né? O que eu aprendi lá com ela é que, assim, existem diversas maneiras, né, de a gente fazer esse contato. Então, tem pessoas que fazem isso através da incorporação. Na bruxaria, nós não incorporamos, né? A gente faz de outras formas. Na bruxaria, a gente faz isso de um jeito mais telepático, né? Eu diria. E daí o que eu aprendi foi como me conectar, né, com a pessoa falecida. Se eu não conseguisse buscá-la no plano espiritual, estabelecer uma conexão com ela, me conectar com protetores da família, ancestrais, antepassados, que pudessem então trazer a informação daquele ente querido, daquela pessoa que morreu, como que ela está em algum outro plano, e técnicas também para facilitar, né, essa busca. E aprendi também a entender que não necessariamente o espírito vai se materializar diante de nós e nós veremos ele como a gente enxerga outras pessoas do nosso dia a dia, né? Até porque o espírito é uma energia, né? Não tem, como eu posso dizer, uma forma específica, pode se mostrar para a gente de diversos modos e na maioria das vezes essa energia projeta, né, para a gente como ela quer ser vista, para que a gente possa identificar ou as pessoas que estão perguntando sobre ela possam identificar que é ela de fato. Então eu aprendi a ver como que acontece isso para cada um. Por exemplo, para mim, como que eu enxergo quando eu estou contatando alguém morto? Na maioria das vezes é como se fosse um quadro. Então aparece na minha tela mental uma imagem que é projetada daquela pessoa, mas é uma imagem estática. Então eu não estou enxergando a pessoa movimentando os braços ou fazendo nenhum movimento. Eu enxergo ali o cabelo e falo, olha, ela tem um cabelo mais ou menos assim, é um cabelo cheio, é uma estatura baixa, é uma pessoa que tem os ossos à mostra, o queixo, ela tem umas marcas de expressão, deve ter mais ou menos uns 60 anos de idade, ela está se mostrando aflita e está vindo, daí vem na tela mental. Criança, tem alguma criança que ela era muito ligada? E daí você vai formando esse quebra-cabeças. Eu não tenho uma comunicação... Não vem prontinho, né, Du? Não vem prontinho. Ótimo, né? Para mim, não. Tem pessoas que vêm pronto, mas isso depende muito do dom de cada um. Na minha capacidade, não. Comigo é dessa forma. Mas, assim, para quem tem psicofonia, por exemplo, psicofonia de verdade, hein? Para quem tem psicofonia, a pessoa escuta falando, né, no ouvido dela e ela vai falando o que ela está escutando. Então, é rápido, é dinâmico, mas é um dom raro. Muita gente acha que tem psicofonia, ou fala que tem, não é assim. E para quem tem psicografia, também a pessoa vai escrevendo ali sem pensar. É rápido, é automático, porque ela não precisa criar nada, né, na cabeça dela. Ela vai escrevendo. Agora, no meu tipo de comunicação, que é telepático, né, eu vejo uma imagem para poder saber quem que é a pessoa, e daí vai vindo as palavras, a pessoa vai mostrando onde ela quer chegar, o que ela quer que fale. Daí, quando você cumpre com sucesso, né, conseguiu transmitir a mensagem, aí a pessoa fica tranquila e vai embora, e daí você consegue falar de outras coisas durante a leitura. Você falando sobre isso, você trouxe até uma curiosidade minha, Edu. Então, por exemplo, se alguém quer saber, sei lá, né, uma notícia de algum ente querido que partiu, regra, tipo assim, eu posso ir no Edu, que o Edu consegue trazer isso ou não? Então, a gente consegue obter alguma informação sobre a pessoa, mas eu sempre falo, não necessariamente você vai conseguir contato com aquela pessoa que você quer. Por N fatores, né? Às vezes faz pouquíssimo tempo que a pessoa desencarnou e às vezes é ela que não tem a habilidade para nos contatar porque ela ainda está aprendendo isso no plano espiritual. Às vezes ela não tem autorização para estar próximo da gente porque ela ainda é muito apegada a tudo que ela tinha aqui, e daí a espiritualidade não autoriza, porque se ela vier vai fazer mal para ela, vai atrapalhar o processo dela de aprendizado, de desenvolvimento. Então o que eu falo para as pessoas é que a gente pode tentar, né? O que nós faremos é uma tentativa de obter alguma informação.
E às vezes a gente não consegue contato ali com a pessoa, né, que quem está passando gostaria, né, com o espírito desencarnado em questão, mas daí do nada, por exemplo, não vem o filho falecido, mas surge uma tia falando como aquele filho está, né? Uma tia que já tenha condições de trazer uma mensagem, que já faleceu há um tempo e tudo mais. Então, eu costumo dizer que assim, o telefone toca, né, de lá para cá, né? É de lá para cá. Obviamente, né, quando a gente vai fazer isso, a espiritualidade já sabe o que vai acontecer. E na maioria, sempre, né, praticamente sempre, a espiritualidade sabe antes de mim, né, o que vai acontecer ali, né, às vezes eu não sei quem vai passar comigo naquele dia, mas a espiritualidade já sabe e já faz um movimento espiritual ali para a coisa acontecer e a gente obter alguma informação relacionada ao que a pessoa está vindo buscar. Uhum. Edu, teve uma pergunta aqui que a pessoa fez umas 3 vezes, mas que vai subindo rápido. Então Muito rápido. Aí teve uma pessoa que perguntou assim, na sua visão, não ficou muito bem formulada a pergunta, mas eu acredito que seja isso. Na sua opinião, é possível bloquear um dom? Que eu entendi assim, Edu, você pode bloquear a visão? Eu entendi que essa pessoa deve estar tendo alguma questão nesse sentido. E assim, pelo seu conhecimento, é possível fechar uma vidência, por exemplo? Sim, é possível. É claro que quem tem isso muito latente, que veio com esse dom de um modo natural, de um modo orgânico, vai ter dificuldade para poder fechar esse canal. Vai ser trabalhoso, mas é possível, né? Começa daquilo que o que a gente não usa, o que a gente não estimula, atrofia, né? Por exemplo, que a gente tem uma pergunta relacionada a isso. A pessoa falou que percebeu que foi diminuindo a capacidade dela. Então é por falta de utilização, né? Por falta de utilização. Você sabe o que eu noto? Por exemplo, hoje em dia eu não faço mais isso, tá? Mas assim, quando acabou o programa Os Paranormais, né? Eu trabalhei num espaço e nesse espaço a pessoa queria que atendesse bastante gente, marcava 4, 5 pessoas, 6 por dia. E eu não faço, eu não gosto de fazer, né? Eu atendo menos do que isso diariamente, porque eu também me dedico à aula, à produção de conteúdo, e por causa daquilo que a gente disse no começo, que é muito desgastante, né? Mas assim, a pessoa queria porque queria, né? E algumas vezes eu fiz. E daí, assim, ao atender 5, 6 pessoas por dia, eu notava que, assim, no primeiro era mais trabalhoso para mim, para eu poder me conectar à energia da pessoa. No segundo já estava fluindo mais. Quando chegava no terceiro, no quarto, a coisa já estava, sabe, assim, natural, totalmente fluídica. Na quinta, sexta pessoa, penúltima, última, eu não precisava nem de tarô para falar nada. A pessoa perguntava... E às vezes eu já ia respondendo, sabe? Assim, com uma naturalidade, uma segurança, né? Uma tranquilidade que me conectava muito fácil. Então é isso, quanto mais você usa, mais a coisa vai. Só que a gente tem que saber que quanto mais você usa, mais energia vital você gasta também, né? Então tem uns viés. Eu não sei você, mas eu fico com uma fome depois de atender muito. Sim. Nossa, a energia tá... né? É muito intensa, né? Eu sinto muita fome, né? Muita necessidade de repor essa energia. E se a gente não toma os cuidados devidos, o nosso sistema imunológico fica fraco, você começa a ter gripe, virose, isso e aquilo, porque vai perdendo, né, a vitalidade, diminui a imunidade. Então as pessoas não têm noção do quanto isso é perigoso. Aí Edu passa tão rápido, mas tem tanta coisa para conversar. É verdade, muito assunto, né? Então, e aí eu tô tendo tanto tempo sem ver o Edu também, e dessa pandemia a gente não se encontrou. Bom, eu acho que seria legal você falar como que a gente acabou não dando dica, né, do desenvolvimento, mas você falou muito sobre questão de trabalhar as frequências, que eu sempre falo para as pessoas, né, de baixar a onda cerebral para ela poder se conectar, porque é uma coisa que as pessoas acabam não conseguindo fazer por conta da loucura do dia a dia. Né? Exatamente. E aí, sabe o que eu achei interessante você falar? Como que é o atendimento com o Edu? Quando eu vou marcar um horário com o Edu, como é que você trabalha normalmente? Então, o pessoal costuma escrever direto para mim no Instagram, mas eu não consigo responder falando sobre isso. Então, tem um WhatsApp, né, que o pessoal que trabalha comigo, Marçal, Alessandra, Tamires, respondem e dão todas as informações. Então, normalmente, a pessoa agenda para ela passar dentro de um tempo, né? Que pode ser daqui 1 mês e meio a 3 meses, mais ou menos. Mas o que acontece? Quando a pessoa tem uma urgência, eles tentam antecipar. Então, alguém desmarcou por algum motivo, eles tentam encaixar para passar logo. E daí, chegando, eu já pergunto para a pessoa, olha,
tem dois formatos de atendimento. Um é, se você tem questões específicas que você quer que eu veja, porque você está buscando respostas específicas para aquilo que você vive, você me pontua os assuntos que você quer e eu vou me conectar em um por vez para você sair com as respostas que você precisa. Porque tem gente que gosta de perguntar ou que está buscando coisas muito minuciosas que se eu perder tempo ali para primeiro descobrir qual é a necessidade da pessoa, ela não vai sair com as respostas, né, que ela precisa. Agora, uma outra forma é quando a pessoa vai aberta a uma leitura e ela não está buscando coisas específicas, eu abro, né? Eu começo com tarô, usando o tarô como fio condutor para que o psiquismo se manifeste. Porque ali a gente vai se concentrando, as cartas vão induzindo a um transe e por aí vai. Então, assim, eu abro primeiro uma geral para falar para a pessoa como que ela vai estar nos próximos meses da vida dela. Saúde, finanças, amor, trabalho, espiritualidade, por aí vai. Depois de a gente levar mais ou menos uns 20 minutos da leitura, falando sobre um futuro próximo, a gente já entrou na energia da pessoa. Então a gente começa a falar ali sobre aspectos a serem trabalhados, o que não está fluindo na vida dela, o que ela precisa melhorar. E daí, às vezes, antes de eu começar a leitura geral, já acontece alguma manifestação espiritual, né? Porque eu sempre peço no começo para que venham os protetores da pessoa, os guardiões dela, ancestrais, familiares, né? Que estejam conosco apoiando. E daí, se aparece, por exemplo, algum espírito, eu já não consigo continuar se eu não falar sobre isso. Porque me incomoda. Porque você vê um espírito ocupando ali a imagem dele, a sua tela mental, tá vindo as palavras-chave do que você tem que falar, e daí, assim, você não consegue se conectar com nenhuma outra coisa enquanto você não faz isso para finalizar essa etapa. Então eu falo, olha, eu tô vendo assim, assim, assado. Então a gente dá a mensagem espiritual, dado a mensagem, a pessoa se emociona, geralmente. Dado a mensagem, eu consigo ter a abertura do canal de novo para voltar a falar da vida da pessoa, né? Porque senão eles não deixam a gente se concentrar enquanto você não passa. Então funciona assim. Daí nos minutos finais, a gente esclarece dúvidas, eu passo coisas que a pessoa pode fazer para ela ter uma melhoria, né? No que ela está buscando. Tem gente perguntando se existe diferença entre atendimento pessoal e online. Eu acredito que não, né, Du? Porque a gente falou isso, a capacidade de se conectar com a pessoa, independente da distância, né? Exatamente. Até só para fechar essa coisa do online, Dri, eu acredito não, tenho certeza, que daqui para frente, para os últimos anos, a realidade online vai ser a nossa realidade, né? Edu, estou trabalhando muito mais agora do que pessoalmente. Não sei você. Exatamente. A mesma coisa, assim, eu acho que assim, com uma intensidade um pouco maior também do que quando era presencial, perdendo menos energia, menos desgaste, não só para mim, mas para a pessoa também, porque ela perde menos tempo da vida dela. Ela não precisa ir pegar uma condução, um carro, uma estrada, um trânsito, chegar em algum lugar cansada. Então, assim, o que nós vamos ver é que muita coisa vai fechar. Nesse campo também de espiritualidade, escolas, lugares abertos, e tudo vai ser online daqui para frente, cada vez mais. Eu também acredito nisso. Edu, você gostaria de dar uma... Nossa, como voa. Dica desse desenvolvimento do psiquismo? Você queria acrescentar ou você acha que o que você comentou é o suficiente? Tem gente perguntando se você dá curso, né? Que assim, eu acho que é interessante que a gente falou sobre paranormalidade treinada, né? Eu estou montando um curso para falar mais isso sobre as pessoas, que elas podem melhorar isso também. Eu acredito que no seu espaço você também dê curso sobre isso, né? Sim. O que eu faço, assim, muito, por exemplo, dentro das aulas de magia, de bruxaria, eu tenho módulos focados no psiquismo. Então as pessoas vão, na verdade, para conhecer sobre magia, aprender a manipular energia, lidar com ervas, cristais, e ali eu acabo embutindo isso. Mas eu tenho ideia de dar workshops, né, e aulas separadas também de bruxaria para as pessoas que têm essa busca. Já tem aluno. Vai ser muito bem-vinda. Mas assim, o que eu sugiro para quem está começando, Dri? O que você falou, estado alfa, né? Assim, a indução, né, das ondas cerebrais. Então, assim, na internet, gente, não é difícil de achar. Tem vários exercícios ensinando. No meu canal no YouTube mesmo, vai sair um vídeo nas próximas semanas ensinando as pessoas a alcançarem o estado alfa. Então, assim, é muito simples. A pessoa faz o exercício, ela já vai deixar apurada a sensibilidade dela. Então, entrou em alfa,
tudo já é mais intenso, né? Você fica mais concentrado, né, na situação que você vai fazer a busca psíquica, na pessoa que você vai tentar acessar, e tudo reverbera de um jeito mais intenso. Então, acho que, sem sombra de dúvidas, é treinar o estado alfa, primeiramente. E você tá com outro canal, né, Edu? O Edu faz tanta coisa, gente. Você tá com uma revista, você tem Isso, a um gente não livro para. também, que é um livro maravilhoso que o Edu lançou o ano passado, né? Esse livro, como que tá hoje à venda? Quem quiser achar. Você tem aí para mostrar? Se não, pega o meu, que eu tenho que achar onde ele tá aqui. Oráculo dos Deuses, né? Que foi um tarô que você Isso. desenvolveu também, né? O Edu É, atende, dá curso, escreve, tem a revista, agora tá também com o canal agora no IGTV, é isso? isso, a gente não para. O Oráculo do Deus, o livro, é muito legal para aconselhamento, autoconhecimento, tem magias com os deuses, é simples, todo mundo pode É usar como verdade. autodidata, né? Só você estudar, não precisa de ninguém ali para te ensinar. E as pessoas encontram ele, né, nas plataformas online. Só digitar o Oráculo do Deus no Google, que vai aparecer na Amazon, né? Na Americanas, tem várias lojas virtuais Uhum. aí comercializando, na Dríade, né? E a gente está com a revista, Dri, que foi uma ideia de a gente ter uma mídia para falar com as pessoas sobre magia, sobre esoterismo, sobre autoconhecimento, sobre paranormalidade. Então a revista se chama Universo e Você. O pessoal pode seguir no Instagram, Portal Universo e Você. A gente põe umas pílulas, uns posts lá. A revista ela é trimestral, não, ela é quadrimestral, porque ela demora muito para ser produzida. Então são 4 meses intensos ali, a gente escrevendo, outra equipe revisando, outro diagramando. A gente não para. A primeira edição foi lançada falando sobre esse ano, né, pela astrologia, o que esperar de 2020, dicas mês a mês. Agora a próxima tá quentinha, ela vai ser fenomenal, vai sair agora no mês de julho, tá nas etapas finais e Uhum. vai trazer dicas diversas, né, para as pessoas conseguirem melhorar a vida afetiva delas, curar e pôr esse lado para andar, né? Então a gente não para. E tem um canal no YouTube, que é do Scarfon também, tem vídeos toda semana. Uhum. Edu, antes de. É que eu não sei que hora que vai acabar aqui. Sim, tá faltando pouco tempo. Posso já falar aqui o teu WhatsApp para agendamento de consulta e vai falar com a sua equipe, né? Qual que é? Isso. O código é 11 e o número é Ah, o 9745755. E daí eles respondem, dão todas as informações. Então é 11 97374 5755. Isso aí. tá. Porque senão depois acaba, aí você não fala. Para te encontrar nas redes sociais, te encontra como @eduscarfon, né? Exatamente. Até se tiver alguém aí, pessoal que está acompanhando, que não me segue, vou convidar a seguir lá no Edu Sim, com Scarfon, certeza. porque todo dia tem algum post, algum vídeo, stories, lá a gente vai pondo tudo que está fazendo, né? Gente, é muito legal, porque o Edu dá dica de ervas, de cristais. Sabe uma coisa que eu aprendi com você que eu acho sensacional? O elixir, né? De cristais, Ah, né? Que eu eu adoro, acho bem adoro. legal. E o Edu tá Adoro. sempre dando dicas, né? O canal que você está falando mais no IGTV agora, que a gente estava conversando agora há pouco, ele é separado do teu perfil ou não? Como que é? A gente tem dois, né? Então tem o Tá. meu, Edu Scarfon, e tem o do Universo e Você. O Universo e Você, ele tem tanto que é o mesmo nome da revista, né? Então a gente está fazendo uma plataforma de espiritualidade, de autoconhecimento, que ela se desdobra em site, né? Que vai ser lançado Sim. nas próximas semanas, na revista impressa, o canal no YouTube e o Insta. E as informações vão circulando, né? Por todas essas plataformas. Na revista é mais aprofundado, né? E no restante são pílulas. E aí o pessoal pode seguir Portal Universo e Você, que daí lá vai estar o IGTV, já tem os posts, as postagens e também tem no YouTube, Universo e Você. Mas o próprio link do YouTube o pessoal pega lá no Insta. No Insta tem Tá. tudo. Ah, e tem também o Insta da Dríade, né? O que o pessoal pode encontrar na Dríade? Então, a Dríade, nós quisemos colocar lá tudo que a gente indica nos rituais para as pessoas fazerem, né? A gente fala muito de cristal, fala de ervas, fala de banho, fala de estátuas de Sim. deuses, fala de oráculo, fala de revista, de livro, e as pessoas não sabem onde encontrar. Então, a gente reuniu na Dríade tudo.
banhos, produtos, que nem esse boneco que eu mostrei aqui para a saúde, né? Ele tem ervas, né, voltadas para cura. Ai, Então a que gente legal. tem boneco para amor, daí tem as ervas voltadas para amor, para abertura de caminhos, para prosperidade. Então a gente fez como se fosse um lugarzinho, né, onde a pessoa vai encontrar tudo que ela procura, né? A gente tenta por tudo, né? Lá É. pêndulo e por E aí aí, se a vai. pessoa comprar um bonequinho, por exemplo, ela quer um desse para a saúde, vem uma explicação? É fácil para ela fazer? Porque hoje em dia tem tanta, né, gente com problema. Vem sempre um livretinho junto explicando como que a pessoa pode fazer de um modo simples um ritual com o boneco, né? Para despertar ele, para colocar a intenção, a visualização da coisa dando certo. Então tem todo o passo a passo lá explicando. Tá. E uma dúvida que eu tenho, eu sei que muita gente te procura, quais são os assuntos que as pessoas mais perguntam para o Edu Scafon? De qual parte da vida delas, normalmente? Ixi, as pessoas normalmente elas entendem que os outros perguntam para mim mais de amor, né? Então, às vezes, nessa semana, eu atendi uma cliente segunda-feira que falou assim: ah, eu vim para perguntar aquilo que a maioria pergunta para você, que é amor, né? Eu fiquei quieto, mas não é o que a maioria Não! pergunta para mim. Não. Eu Olha, noto, Dri, que assim, os consulentes, eles vêm muito de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Então, eu noto que quando eu estou mais focado na minha vida amorosa, eu atraio mais pessoas que querem falar sobre amor naquele período. Então, isso reflete, o que a gente está vivendo reflete muito. Mas a maioria das pessoas que eu atendo, elas estão ou focadas numa mensagem de alguém que partiu, ou em alguma situação do passado que está travando elas, e na maioria das vezes também projetos, trabalho, projeto. Isso é o que mais olha, são os temas que mais surgem para mim. que bacana. Edu. Nossa, tá vendo? Aí eu já ia achar que era trabalho, dinheiro e amor, que normalmente. Não, Então, mas a gente é um imã, né? Então a gente também está emanando isso, e dependendo de como está o nosso momento da vida, a gente vai trazendo as pessoas nesse sentido. Bom, exatamente. você gostaria de dar alguma dica? Não sei, você é o homem das dicas. De algum banho, alguma erva, algum cristal para a gente usar nesse momento de pandemia, Edu? Então, eu acho muito importante a gente utilizar a obsidiana, né? Ou obsidiana floco de neve também. É um cristal que nos... Você tem? É um cristal que protege a gente de vírus, né? Então, como Ai, que as pessoas estão legal! muito com medo, né? A obsidiana é um cristal legal para as pessoas utilizarem. E acho interessante usar também um olho de tigre junto, que é a pedra da superação com relação a assuntos profissionais, de trabalho, porque também está todo mundo com medo, né? De perder emprego, de não Sim. ter movimento. Então, eu vejo as pessoas muito preocupadas com isso. Então, para mim, são os dois cristais mais adequados para a gente usar nesse momento. E como estão descarregando em nós muita energia negativa através das mídias e também das mídias sociais, é problema o tempo inteiro. Mal a gente superou a questão da pandemia, que não superamos ainda aqui no Brasil, a gente já tem a coisa do racismo sendo falado de um modo intenso, né, pela morte Verdade. daquele americano. Então, assim, não dá tempo de a gente se reinventar, se renovar, e a gente já é bombardeado. Então, acho que um banho de pétalas de rosas brancas para Ah, limpar e um de alecrim junto, né? Rosa branca e alecrim. A rosa para limpar, o alecrim para dar um up na gente, é algo que nós podemos fazer dia sim, dia não, até a gente sentir que a gente está bem fortalecido. ai, adorei, Edu. Ai, Edu, já está acabando o nosso tempo, não quero entrar naquela... Muito, Quero... né? muito Passa muito rápido, rápido, gente. muito Dá vontade de rápido. passar a noite inteira com o Edu, porque ele é extremamente muito sábio, né? Ah, A gente perguntando por que a Angélica não conseguia respirar. Ela não descobriu o porquê, mas o Edu achou a solução. A Angélica teve uma questão que você ensinou para ela, né? Edu, Angélica, você lembra? lembro. Edu, quero super, hiper agradecer. Um prazer enorme você ter disponibilizado esse tempinho aqui, né, para falar um pouco sobre esse assunto, né? Assim, sempre que precisar, tá super à disposição. Amei, adorei. Por mim, eu ficava conversando horas com você, foi muito bom. Obrigado, Dri. Eu que agradeço, foi ótimo. E a leveza que você conduziu, né? E nós somos amigos, né? Então acaba sendo leve, né? Não Então, fica mas aquela era a minha coisa. vez. Eu já fui, não sei, umas 2, 3 vezes em programa que você apresentou, agora era a minha vez. Eu tô adorando esse lado de cá, muito bom. Exatamente. A gente, né, inverteu.
né? E foi ótimo, porque às vezes a gente vai fazer com pessoas que a gente conhece, mas assim, você não tem aquela amizade, então você fica meio engessado, né? Pensando no que falar, tudo mais, com você, que a gente já se conhece, é super de boa. Isso, Adorei. foi maravilhoso. Edu, super obrigada, viu? Eu que Gratidão agradeço. profunda, viu? Parabéns pelo Tá, eu que trabalho, agradeço. né? E gratidão a todo mundo que esteve aqui, né? Verdade. Participando, né? Pedir pessoal seguir lá no Insta. Um beijo para todo mundo, né? E força aí para a gente passar logo dessa pandemia.